A gente já começa falando sobre essa operação na manhã desta sexta-feira. A PF flagra a Exchange, operação que tem como alvo justamente os investigados sancionados pelos Estados Unidos, ainda nesta semana, por supostas ligações com o PCC. A ação busca desarticular um grupo suspeito de lavar dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Segundo as investigações, o esquema teria movimentado cerca de 10 bilhões de reais. Ao todo, estão sendo cumpridos 11 mandados de prisão temporária e 13 de busca e apreensão em cidades do estado de São Paulo. Aí a gente já vê um pouco de imagens desta manhã, que a Polícia Federal já liberou para a gente acompanhar a contagem do dinheiro, os objetos encontrados de valor, todos os documentos apreendidos que serão importantes para o segmento, para a continuidade das investigações. Bom, a Justiça também determinou o bloqueio de bens e valores de até 10 bilhões de reais. Entre os principais alvos já estamos nos familiarizando agora com esse nome, Vitor Henrique de Oliveira Shimada, aí a foto dele, que é considerado neste momento foragido. A polícia ainda não conseguiu encontrá-lo. E aí, por sua vez, a secretária, Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira, ela presa nessa manhã já durante a operação. Ambos foram sancionados recentemente pelo governo dos Estados Unidos por essa suposta, mas os indícios são bastante fortes, ligações com a facção criminosa, com o PCC, o primeiro comando da capital. De acordo com a Polícia Federal ainda, o grupo utilizava transferências de criptoativos, transporte de dinheiro em espécie e operações bancárias de alto valor para ocultar recursos provenientes do tráfico de drogas. A defesa de Vitor Shimada informou que só vai se manifestar após ter acesso aos autos de investigação. Paula Camacho, por acaso, esse homem, ex-empresário, Na verdade, tudo indica um tremendo criminoso, perigoso. Vitor Henrique de Oliveira já foi preso no Brasil. Ele foi detido inicialmente em dezembro de 2024, durante a Operação Retorno Velado, mas acabou sendo solto posteriormente. Esse nome que foi trazido à tona recentemente na CPMI do INSS. Já então, pelo menos, a Polícia Federal conseguiu prender essa secretária, que é parente do Vitor Shimada, que também estaria trabalhando a favor de uma das facções criminosas agora considerada organização terrorista pelos Estados Unidos, mas mais perigosas do mundo, segundo o governo norte-americano, segundo o governo Lula. Nossos criminosos devem ser tratados de outra forma aqui dentro, sem ser considerados terroristas, mas a gente bem sabe que todo o dinheiro vindo do PCC tem sangue pingando dele. Pois é, Adriana, e é importante lembrar que isso tudo está acontecendo porque os Estados Unidos já identificou a atuação do PCC em ao menos 18 estados americanos. Ele já identificou empresas e pessoas que estão lavando dinheiro através de empresas brasileiras com ligações nos Estados Unidos no valores bilionários, gente. Não é milhões de reais, são bilhões de reais. E no meio disso tudo identificou que este senhor, esse Shimada, estaria envolvido na lavagem de dinheiro através de fintechs que utilizam criptomoedas aqui no Brasil para mandar esse dinheiro, que estava sendo utilizado nos Estados Unidos para o Brasil a mando do PCC. E disso tudo, essa semana foi sancionado pelos Estados Unidos depois que os Estados Unidos classificaram as organizações criminosas como terroristas. Isso só está sendo feito porque agora PCC, Comando Vermelho e as outras facções criminosas são consideradas terroristas. Olha a importância dessa classificação que o governo Lula não queria de jeito nenhum. O governo Lula, que estava dizendo que era preciso atuar no coração financeiro dessas facções criminosas, e é justamente isso que o governo dos Estados Unidos está fazendo. Olha como foi ágil a situação. Eles classificaram há pouco tempo e agora já veio as primeiras sanções em relação a isso. E o mais engraçado disso tudo, engraçado é uma palavra fofa de dizer, O mais curioso disso tudo é que o chefe da Polícia Federal,
o senhor Andrei Rodrigues veio a público esta semana, depois que os Estados Unidos sancionaram este rapaz, por exemplo, e disse que ele não tinha nenhuma ligação com o PCC, que eles estavam equivocados, que ele não tinha nenhuma ligação com as facções criminosas. Mas agora, hoje, nesta manhã, a Polícia Federal, a mesma Polícia Federal na qual Andrei Rodrigues é chefe, fez operação justamente dizendo que esse senhor tem sim ligação e fez busca e apreensão e ele está sendo considerado foragido. Agora eu fico me perguntando, com que cara fica o senhor Andrei Rodrigues, o chefe da Polícia Federal? Com que cara fica o presidente Lula, o governo federal? Com que cara? Porque eles vieram a público defender essas pessoas sancionadas, dizendo que não tem nada ali. Mas agora a mesma Polícia Federal está agindo contra essas pessoas. O que me leva a crer que existe a ala saudável e a ala podre dentro da Polícia Federal. Assim como existe a ala saudável dentro do STF e a ala podre dentro do STF. E eles estão briga de gigantes lá dentro. Um quer uma coisa e outro quer outra. Porque, diante disso, a gente só pode concluir. Porque se o chefe da Polícia Federal fala uma coisa e na mesma semana, dias depois, acontece dentro da Polícia Federal o extremo oposto, só dá para concluir que realmente existe uma briga de forças dentro dessas instituições. Segundo as investigações, para despistar autoridades, os dois tinham apelidos. Shimada era o Japa, Stella era Lara Croft. Segundo as investigações, Stella organizava a coleta de dinheiro e Shimada era o elo com os traficantes ligados ao PCC. Inclusive, Shimada, e há uma investigação que investiga uma rede internacional de tráfico internacional nos Estados Unidos e na Flórida. Já já a gente vai conversar com a Ludmila Lins Grilo, que inclusive está lá. Foi a partir daí que chegaram a esses nomes. O Shimada também responde a outros 4 processos de ameaça, violência doméstica e familiar, injúria cometida ofendendo a dignidade ou decoro e também lesão corporal dolosa. A gente já passa a palavra para a Geisiane e também para a Ludmila, mas antes conosco por aqui ao vivo o repórter Tawane Catan acompanhando essa operação, esse destaque, essa notícia, trazendo para a gente as atualizações, maiores detalhes. Tawane, bem-vinda, bom dia. Pois é, Adriana, muito bom dia para você também, para todos, toda a equipe do Oeste com Elas, toda a nossa audiência. Nós estamos aqui em frente à sede da Polícia Federal na capital paulista, onde devem chegar essas pessoas que são alvo da Operação Exchange, que em inglês, significa intercâmbio, numa tradução mais livre. Por quê? Justamente porque a operação tem como objetivo desarticular um esquema criminoso que lava dinheiro e é especializado na lavagem de dinheiro proveniente do tráfico internacional de drogas. Começou na manhã desta sexta-feira e tem aí nas imagens, Adriano, que a gente acompanhou, a chegada de um veículo apreendido. A gente está buscando informação ainda se é dessa mesma operação, mas nós acreditamos que sim, porque ele chegou há pouco tempo e esse veículo aí é um Bentley Continental. Ele vale ali numa pesquisa rápida de 800 mil a R$1 milhão. Esse veículo apreendido que entrou há poucos minutos na sede da Polícia Federal. Você deu bastante detalhe sobre essa operação, já que nesta semana os Estados Unidos sancionou empresas brasileiras e também 2 brasileiros, um deles o Victor Henrique, que é considerado foragido, mas a defesa já manifestou uma nota, e também a Stella Stephanie Nunes Henrique de Oliveira. Nesse caso, a gente tem informação ainda em off, de bastidor, porque a gente não teve a confirmação de carros chegando por aqui. Muitos carros da Polícia Federal chegam descaracterizados, mas o que a gente teve de apuração por enquanto é que a Stella está a caminho aqui da sede da Polícia Federal, também alvo de sanções dos Estados Unidos, acusada de elo com o PCC. São 11 mandados de prisão temporária, 7 foram cumpridos até o momento, de pessoas ligadas a esse esquema criminoso, e todos os presos vão ser levados aqui à sede da Polícia Federal. Agora, com essas sanções, os Estados Unidos, eles bloqueiam aí qualquer empresa que pertença direta ou indiretamente em 50% ou mais a essas pessoas punidas. Eles punem também, inclusive, as empresas, essas pessoas que são bloqueadas. Também há
13 mandados de busca e apreensão que foram expedidos aqui na capital paulista, litoral ali de São Paulo, Santos, Praia Grande e também Santana de Parnaíba, na Grande São Paulo. Agora, no caso do Victor Henrique, que é considerado foragido, ele é acusado aí de lavar mais de 30 milhões de dólares, são cerca de 156 milhões de reais em recursos ilícitos. Como você falou, muitas transferências de criptoativos eram feitas também, operações bancárias de alto valor, e ele também é acusado de se envolver em outros crimes financeiros, além de lavagem de dinheiro para o tráfico. Claro, qualquer atualização, a gente segue com a nossa programação, segue para a nossa audiência com as informações direto aqui da PF, Adriana. Certamente, seguimos conectadas. Obrigada, Tawane, pelas atualizações, por todos os detalhes. A gente vai continuar por aqui falando sobre esse caso. Eu já vou passar para a Ludmila Lins Grilo, só quero primeiro trazer uma manifestação já imediata de Flávio Bolsonaro sobre essa operação, sobre esse caso. Mas no Brasil, Ludmila, Shimada é investigado por suspeita de participação em operações de lavagem de dinheiro e relacionadas ao caso Vai de Bet, que apura desvios de recursos do contrato de patrocínio entre o Corinthians e a Casa de Apostas. Ao informarem a sanção, os Estados Unidos, inclusive, citam a Victory Trading, da qual Shimada é sócio. Dizem que essa empresa foi utilizada para lavar esse dinheiro, desviado de um clube de futebol brasileiro, porém não mencionou o nome do time alvinegro no comunicado. Segundo o relatório da PF, o Shimada também aparece uma cadeia financeira que conecta a sua empresa a Wave Intermediações e o UJ Futebol Talent. Enfim, é uma rede bastante complexa, são vários pontos para a gente trazer aqui para a nossa discussão. Vamos avaliando sem pressa. Eu já trago, então, o post de Flávio Bolsonaro. Primeiro você, Lud, suas primeiras impressões, por favor. Assim que eu vi essa operação hoje, a primeira coisa que me veio à mente foi o seguinte: as sanções dos Estados Unidos aconteceram 48 horas atrás. Essa operação aconteceu hoje. Então, dúvida está aí para a Polícia Federal esclarecer ao público. Já havia alguma operação em curso contra o Shimada e contra a Stella? Porque montar uma operação dessa em 48 horas me parece um pouco difícil, né? Não é impossível, mas é muito difícil. Então, eu agora suspeito, né? Agora eu vou fazer aqui uma especulação. Eu suspeito que já deveria haver algum procedimento em curso, algum inquérito ali em trâmite, e com as sanções dos Estados Unidos, 2 dias atrás, eles, para não ficar parecendo que eles são omissos, eles devem ter adiantado alguma coisa ali, correram para fazer essa operação. Porque, veja, seria muita coincidência os Estados Unidos sancionarem e 2 dias depois a Polícia Federal fazer essa operação. Então seria de bom alvitre que a Polícia Federal esclarecesse isso. Se realmente foi uma coincidência, eu não acredito em coincidência. Eu realmente acho que já deveria ter essa investigação tramitando ali, devia já ter a papelada, já devia ter um início ali de provas, e eles correram para não ficarem sendo apontados como omissos diante da ação dos Estados Unidos. Mas isso aí precisa ser esclarecido. Uma outra coisa é que essas sanções dos Estados Unidos são como a gente conheceu a Magnitsky, né? Aquelas sanções da OFAC. Então, o Shimada, ele está foragido. A Stella foi presa hoje, mas o Shimada está foragido. Então, assim, por quanto tempo que ele vai conseguir... Agora a sanção da OFAC vai ser posta à prova. Por quanto tempo esse sujeito vai conseguir permanecer foragido com seus cartões bloqueados? Ele vai precisar da ajuda de alguém. Ele não vai conseguir fazer nenhuma operação financeira nessa altura do campeonato. As contas bancárias dele já estão certamente bloqueadas ou vão ser nas próximas horas. Então ele não vai conseguir por si só sustentar, pagar, por exemplo, um hotel para ficar foragido, pagar um Airbnb. Ele vai ter que ou ficar na casa de alguém ou se utilizar de cartões de terceiros. Só que a gente sabe que todo auxílio material dado a um sancionado pela OFAC,
a pessoa que está auxiliando também, futuramente, caso ela seja identificada, ela também é sancionada. Você não pode prestar auxílio material. Lembra do que aconteceu com a empresa da família do Alexandre de Moraes, a tal da Lex Institutos Jurídicos. Foi exatamente sob esse argumento. Da mesma forma, a Vivi Barsi, quando ela também recebeu a Magnitsky, foi também sob esse argumento. Não era que a Vivi estivesse sendo sancionada, era o Alexandre de Moraes, só que ela, prestadora de auxílio material a ele, ela acabou sendo sancionada também. Então, qualquer pessoa que ofereça auxílio para o Shimada também vai poder ser atingida em algum momento pelas sanções da lei da OFAC. Agora, tem uma questão aqui que eu queria trazer, que foi em relação às empresas que estão sendo investigadas, a tal da Victory Trading e a empresa Wave. Essas duas empresas, elas já haviam sido objeto de delação premiada do chamado delator do PCC, cujo nome era Vinícius Gritzbach. Esse Vinícius, ele foi assassinado no aeroporto de Guarulhos em 2024. E essas duas empresas, a Victory e a Wave, que estão sendo mencionadas agora, elas foram delatadas por esse rapaz que foi assassinado em 2024. Então, olha o que aconteceu aí. Essa operação de hoje, ela está validando postumamente aquela delação que ele fez em 2024. E uma curiosidade, isso aí eu acho que foi coincidência mesmo. Tem mais ou menos uns 10 dias, os dois policiais militares que foram acusados de participação nesse assassinato desse Vinícius, o delator do PCC, eles foram submetidos a júri. Só que teve uma confusão no plenário, o advogado brigou com o promotor brigou com o advogado, enfim, eu sei que o advogado da defesa abandonou o júri e esse júri vai ter que ser remarcado. Então isso aconteceu tem poucos dias. Então é mais um elemento que permeia essa situação aí. Então essa delação feita por esse rapaz que morreu em 2024 agora está começando a ser validada por esses acontecimentos de hoje.